Salve, Levadex! Eu sou o Catmask e hoje o vídeo vai ser meio polêmico. Bem, recentemente eu li a nova HQ do Absolute Batman e é impossível não fazer a comparação entre esse Azor do Batman com o novo Homem-Aranha Ultimate. E bem, eu tenho opiniões controversas. Mas antes, deixa eu apresentar o Absolute Batman. Bem, o Absolute Batman vem do universo absoluto criado depois da saga Death Metal. E esse mundo segue uma lógica própria de subverter as coisas. Como assim? Bem, deixa que eu te explico. Nesse mundo, Bruce Wayne é nascido em 19 de janeiro de 2004. Sim, ele tem 20 aninhos. E nesse mundo ele é confrontado pela sua maior fraqueza. A falta do preparo. E com isso eu quero dizer que ele é pobre. Nesse mundo, Bruce Wayne perdeu apenas seu pai, Thomas, e ele cresceu ao lado dos que viriam a se tornar os maiores criminosos de Gotham, que não treinou a sua vida toda para ser o ninja mais fodão que esse mundo já viu, onde nesse mundo sua brutalidade é justificada pela falta do seu dinheiro para criar bugigangas ou treinos intensos de top 10 maneiras de desarmar um bandido, é um Batman com certeza mais humano, mais indefeso, ainda aprendendo como ser um vigilante. E bem, na trama, Alfred Pennyworth volta a Gotham para tratar com um empregador que quer que o mesmo elimine uma gangue de criminosos em crescimento liderada pelo Roman Sionis, o Máscara Negra, que estão pela cidade apenas causando caos e matando gente inocente. Alfred aqui tem uma filha chamada Julia, que ele não vê há anos e nem ela quer ver ele. Nesse mundo, Bruce Wayne, em vez de ir pelo caminho do trauma reprimido, ele decidiu ir para academia. É assim que se faz, Bruce. Descobrimos que o Bruce treina no ginásio Croc. Bruce tem uma grande amizade com Waylon Jones, que nós conhecemos como Killer Croc. Não só isso, como ele cresceu ao lado de pessoas peculiares como Oswald Cobblepot, Harvey Dent, Edward Nygma e Selina Kyle. Bruce promete pagar pelo saco que ele arrebenta na porrada para Waylon. Enquanto ele alerta o perigo dos Party Animal, Bruce relutantemente vai embora. Enquanto isso, Roman reúne os dois líderes das maiores famílias de criminosos, o Carmine Falcone e Salvatore Maroni, onde Roman, junto de seus capangas, assassina os dois brutalmente. Então, depois de um atentado à vida do prefeito, James Gordon, vemos o do que deve ser a primeira aparição pública do Batman, chegando de modo triunfante contra os Party Animals. E quando o Batman mete a porrada em todos eles, chega o fodão que o ameaça com um cutelo, que obviamente chega nem perto de amedrontar um morcego, que do seu símbolo tira um fucking machado e, sem dó nem piedade, corta fora a mão do capanga, enquanto o Alfred assistia tudo. Logo após Batman descer o cacete em todo mundo, ele foge. Alfred segue Bruce à simples residência Wayne. Alfred reluta em matar Bruce ali mesmo, além de perceber que ele só é jovem demais, mas por estar ao lado de sua mãe. Sim, nesse universo a Martha Wayne está viva e é revelado que o único a morrer foi Thomas, que se sacrificou para salvar as crianças de um atentado em plena rua. Ao cair da noite, Alfred segue Batman até os prédios mais altos da cidade, ainda em construção, esconderijo de Batman. Batman está relatando os acontecimentos recentes bem numa maneira noir e bem numa maneira The Batman. Aliás, um detalhe interessante é o quanto que esse Batman ele tem algumas inspirações no The Batman, tanto o visual, mais armadura, mais realista, entre aspas, quanto até o próprio visual do Bruce e esse toque noir do Batman narrando e gravando coisas que normalmente o Batman do The Batman fazia. Aliás, isso é um detalhe bem interessante. Quando percebe a presença de Alfred. Rapidamente se armando, ele aponta uma arma para Alfred, que o pede para abaixar, mas sem pensar duas vezes, ele atira na cabeça de Alfred. Oh my god! Obviamente a arma não era letal, era apenas um carregamento de minis batirangues. Batman sobe uma moto, rapidamente perceptível que foi a moto roubada de Alfred, e Batman pula do prédio enquanto Alfred se espanta a ver a bravura ou a loucura desse sujeito estranho. E assim acaba o volume 1 de Absolute Batman. Mas antes, é revelado que um estranho bilionário que ninguém sabe o nome, apenas que ele nunca deu uma risada na vida e por isso chamam de Coringa. Bem, é isso. É um começo bem interessante para esse universo diferentão. Eu pessoalmente gostei dessa abordagem pro personagem, um Batman sem muitos recursos, sem preparo, colocando Bruce Wayne numa situação completamente diferente do que estamos acostumados. Eu não gosto dessa abordagem brutal do Batman, mas nesse contexto faz sentido. O Batman não tem todo o treinamento ou preparo para contornar essas situações, então ele focou na sua força física, por mais que ele também saiba artes marciais avançadas,
Nada chega perto de um treinamento da Liga das Sombras e companhia. Fora que é um Batman sem o Alfred, o que é um negócio interessante para abordar como é que vai ser a relação desses dois personagens nessa história, e mostrar também o quão destoante um Batman sem o Alfred e um Batman com o Alfred. É legal. Eu diria que ele é um anti-Batman, contra tudo que rodeia o conceito superficial do Batman. Um bilionário para desembolsar bugigangas? Não. Aquele é um pedreiro e usa coisas improvisadas. Alguém que viajou o mundo todo para aprender todas as técnicas possíveis para se tornar o maior ninja de todos? Não. Aquele fortificou sua força física e imponência treinando em ginásios. Obviamente ele ainda é um herói com todas as suas camadas e etc, principalmente com a sua regra de não matar. Mas quando se pensa no que torna o Batman, entre aspas, especial, fecha aspas, superficialmente, a grande maioria pensa o preparo, o dinheiro, os gadgets. Então, de contrapartida, esse é um Batman contra todas essas coisas, o que é um toque legal. E se eu quiser ir mais longe, eu diria que existe um subtexto inerente nessa narrativa. O Batman é um herói da classe trabalhadora, que não tem recursos para desenvolver suas bugigangas e etc, que perdeu seu pai por crime de Gotham, enquanto o maior vilão do morcego é um bilionário capitalista que teve todos os seus recursos para chegar nos seus status de poder e riqueza. Seria o Batman um anticapitalista socialista? Calma, ainda é muito cedo demais para falar qualquer coisa. E agora, qual é a relação entre o Absolute Batman e o Ultimate Spider-Man? Os dois são uma HQ paralela aos universos principais de cada editora, e lembrem disso, universos paralelos. Além dos dois serem atualmente os dois maiores heróis das editoras, os dois querem trazer essa proposta de universo diferentão e apresentar seus personagens em contextos diferentes do habitual. Por mais que o Homem-Aranha e diversos outros heróis estejam usando o nome do consagrado Universo Ultimate, ou Universo Millennium, meio que na proposta que os dois trazem... Ultimate Spider-Man não é nada demais. Abaixem as tochas, aracnídeos, abaixem as tochas. O que eu quero dizer? Que numa história paralela, Absolute Batman é muito mais atrativo, criativo, coloca os personagens numa situação muito mais subversiva e narrativamente interessante do que Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man é só mais uma história do Homem-Aranha, ele não traz nada de novo, ele não inventa a roda, ele não reinventa os personagens, ele não subverte nada, não abraça a ideia de realmente ser um Elseworld. Ele definitivamente não chega perto nem da subversão que a Spider-Gwen trouxe, o que é um bagulho tipo nada demais, ou uma ideia tão criativa quanto colocar o Homem-Aranha num contexto no ar. E grande parte desse hype que alavancou o Ultimate Spider-Man foi o simples fato do Peter ter a Mary Jane e os filhos. O que sinceramente eu deixei de acreditar que isso é o suficiente para salvar o Homem-Aranha. É um sonho bonito, mas que sinceramente só afunda ainda mais o personagem do Peter Parker, que já está sendo afundado exatamente por ser a mesma coisa há mais de 20 anos, sem reinventar para uma nova geração. E depois reclama que o Miles Morales está ganhando muito mais popularidade entre os jovens e consequentemente mais relevância. Enquanto o Absolute Batman abraça a ideia de ser um Elseworld de uma maneira muito mais criativa e interessante, e se eu fosse um dos roteiristas eu não perderia a oportunidade de fazer um Bruce Wayne negro, com certeza. Que de verdade me atrai muito mais do que só ver mais uma história do Homem-Aranha, e com elementos diferentes. Eu sei que vão argumentar, mas o Peter Parker tem que ser assim, não importa a circunstância, tá correto, blá blá blá. Eu parcialmente concordo. Peter Parker, aqui realmente é bem escrito, aquilo é o que o Peter Parker é. Mas se eu quiser ver esse Peter, eu vou ler as histórias do 616 e não desperdiçar o que poderia ser um Elseworld muito criativo, em vez de fazer uma história do Homem-Aranha meio sem alma. Pegando o nome do universo Ultimate, que era conhecido por reinventar os personagens, trazer os personagens para uma vibe mais moderna, para apresentar eles para uma nova geração e simplesmente só fazer mais uma história do Homem-Aranha com elementos diversos. Eu ainda vou fazer um vídeo comparando esse universo com o universo antigo. Mas agora que eu parei pra pensar, sobre Bruce Wayne negro, eu sinceramente não perderia a oportunidade de fazer isso. Eu acho que seria uma proposta muito interessante para trazer uma questão racial para esse personagem. Eu acho que seria da hora. Eu sei que tecnicamente já existe o Batman negro, que é o Batman escrito pelo Stan Lee, que aliás é muito doido pensar nisso. Mas eu ainda acho que trazer uma questão racial pro Batman é muito foda. Tipo, eu acho
que seria algo realmente muito interessante de trazer pro personagem. E eu sei que eu passei bem mais tempo falando do Batman, mas eu pensei nesse vídeo sendo um vídeo sobre o Homem-Aranha. E bem, esse é só o começo de uma série de vídeos onde eu vou dissertar sobre coisas na mitologia do Aranha e criticar elas. Principalmente que eu tô vendo uns fãs meio reaças do Aranha surgindo por aí, com umas opiniões que me deixam meio... Bem, eu quero argumentar sobre isso e criticar o que tiver que ser criticado, principalmente na fanbase do Homem-Aranha, o esgoto tóxico. O que significa que pra essas pessoas eu tô atacando os fãs. Ou, pior ainda, eu tô atacando o personagem precioso, fictício delas. E não me leva a mal, eu amo o Homem-Aranha, definitivamente meu herói favorito. Na verdade, é definitivamente meu personagem da ficção favorito. Mas eu devo reconhecer que certas coisas são ruins, mas isso é assunto para outro vídeo. E bem, se você assistiu até aqui, não se esqueça de dar o like, curtir, comentar e compartilhar para ajudar a gente. Então, vejo vocês na próxima e falou!